Bom, pessoal, esse é o Cortina Preta, eu sou o Fraga, e você realmente vai encontrar esse vídeo quando houver a necessidade, quando realmente o teu coração apertar e vocês perceberem que é necessário ter uma reflexão sobre. Nunca tomem uma decisão no desespero, e eu vou contar pra vocês hoje o porquê que uma decisão no desespero ela pode ser muito catastrófica se tu não sente paz na decisão. Eu tenho aqui ao meu lado sim um cronômetro para ter uma ideia de quanto tempo eu vou tomar nesse vídeo, porque eu vou tentar ser breve. Vamos lá. Eu passei por uma situação de aperto financeiro, como todos os brasileiros em algum momento da sua vida já passaram. Então eu não sou diferente, eu não sou especial, e vocês aí do outro lado também não. Todos nós, em algum momento da vida, teremos isso. Ou isso está dentro da nossa cabeça e tem que mudar. Então, tem uma questão cultural aí, e tem uma questão também de a gente, às vezes, muitas das vezes, terceirizar tudo na política. Quando, na verdade, a gente deveria pensar que nós já deveríamos ter tomado as rédeas do nosso país, povo. Mas isso é um caso à parte, isso daria um outro vídeo. Eu tô aqui para falar desse caso em específico, que é o quê? Antes de ter o meu nome entrando em algum tipo de SPC ou coisas similares, eu olhando para as finanças e vendo assim, poxa, tá me faltando grana. E aí tem aquela questão do manifestar a falta de grana. E quando tu vibra isso, o que acontece? O universo, ele olha para aquilo e fica refletindo. Refletindo em ti aquela ausência, ou as coisas que tu fica reclamando. Então, a primeira análise é, não digo que vocês tenham que fazer terapia, mas eu recomendo a vocês que, de alguma maneira, busquem coisas que mudem o padrão de consciência. Porque daí eu fiquei vibrando aquela energia, né? E aí pensando também, poxa, preciso da virada do ano e tal e tal. E isso começou ali por novembro, dezembro, tá? E algumas coisas começaram a implodir. Contratos que eu tinha cessaram, contratos novos que estavam ali para serem assinados não aconteceram. E aí não que bate o desespero, porque eu justamente não fiz filhos para não ter que me desesperar tanto, porque eu sempre pensei o seguinte, bom, se eu tenho que dar um jeito ainda por mim, beleza, eu dou um jeito. Agora, quando tu vê uma criança, né, a ponto de, sei lá, não digo passar fome, tá? Porque eu não sei se seria esse ponto. Mas de ver ela em urgência com alguma coisa, ou com a ausência de alguma coisa besta, que poderia ser facilmente comprada com as coisas estáveis, mas aí tem aquela questão, morando eu e minha mulher, pagando aluguel, enfim, fica essas coisas, esses percalços. Beleza. Nisso, me surge uma proposta que foi assim, digamos que tentadora. Ela, ela veio de uma pessoa que eu já conhecia quando fiz um curso, tempos atrás, e aí me instigou, porque a proposta parecia boa demais. Poxa, tu vai te mudar de onde tu tá, tu vai vir para um outro lugar onde a pegada é mais interiorana, bem do jeito que eu gosto. Tá em franca expansão e desenvolvimento aqui tudo, e enfim. Aí tu vai trabalhar por um valor X, que era basicamente 2,5 vezes ou 3 o que eu tava ganhando. Só que sabe aquela coisa do tu vai pra proposta apenas pelo dinheiro? Tu te atira na proposta pensando assim, cara, me parece, na verdade, lá no fundo, tu tem a consciência de que aquilo não é bom. Mas tu insiste igual, tu persevera, porque daí tu pensa no fator grana. Pô, o que que eu vou colocar no bolso? Então, dane-se o resto, eu vou lá. E aí tu chega no local pra trabalhar, e aí tu vê que as coisas, né, o ambiente, a atmosfera do local é completamente diferente do que tu imaginava. Não é nada sedutor a proposta e tu te rala pra caramba. Ponto. Ou seja, as pessoas prometem que tu vai ter ajuda e não tem. As pessoas prometem que em campo, quando tu for fazer as tarefas lá, executar, que lá tu vai ter auxílio e não vem. Então assim, tu toma uma decisão desmedida, com pressa, sem pensar muito, sem refletir, e o coração não tá bem com aquilo. Então, tomada essa decisão, óbvio que foi tudo frustrante. As pessoas no entorno, com um lance muito de panela, muito com aquele lance de não, nós estamos aqui para olhar um ao outro, cuidar, vigiar e entregar para pessoa A e pessoa B. Ou seja, não existe uma união entre a empresa. Todo mundo tá
totalmente focado no seu egocentrismo, né? De, não, se eu puder, eu vou usar o fulano para ser uma escada e vou detonar com o cara para que eu fique com o posto. Mais ou menos não, é bem nessa linha, na verdade. E aí, cara, tomando essa decisão sem paz, a minha reflexão em cima disso é quando eu daí fui desligado deste lugar, e aí eu dei graças a Deus porque um dia em campo lá, eu olhando pro céu, porque eu tava sozinho, carregando os equipamentos e tudo, aí eu pensei, Deus, qual é o propósito disso aqui? Por que que eu tô aqui? Por que que não pinta algo melhor do que isso? E eu tava falando daí pelo seguinte, ó. Não era o serviço de estar debaixo do sol carregando equipamento que era ruim. Ou num dia em que eu tive que ir lá ajudar os caras a virar concreto. Isso não. O problema é tu sentir que tu tá sozinho, mesmo estando com aquelas pessoas na volta. É tu sentir que o tempo inteiro tu tá sendo vigiado. E o tempo inteiro os caras estão pegando um fragmento. E aí, detalhe, eles ignoram 8 ou 9 horas tua de jornada positiva. Tivemos uma falha técnica aqui com os equipamentos. Eles ignoram tudo que tu fez de positivo durante o dia todo. Todas as coisas boas que tu fez, de ajudar, de cooperar, de uma palavra, um sorriso, eles ignoram pra pegar um fragmento teu de alguma coisa que talvez tu murmurou. Aí assim, ó, todo mundo ignora todo o teu lado positivo e fica apenas com uma fração, uma gota dentro de um oceano que tu derramou, uma gota de coisa ruim pra usar isso contra a tua pessoa. Então tu vê que o mundo corporativo ou o mundo de empresas com mentalidade de peão, ele é podre. Então o que que eu digo pra vocês? Cuidem primeiro da energia de vocês. E aí quando eu falo isso, tem gente que pensa, pronto, lá vem um novo religioso, ou um novo astrólogo, ou um novo tarólogo, um novo... Não, nada disso. Na verdade, o que que eu comento com vocês? Eu falo muito nesse canal aqui que eu prego que a gente deva acreditar sim em algo maior, porque não é cabível. O próprio Dr. Enéas um dia disse isso, que não é cabível que, por exemplo, em cada cromossomo nosso existem o equivalente a 5.000 livros. Em cada cromossomo de código genético. Então é impossível que não exista uma arquitetura de algo muito superior que a gente não consegue interpretar e definir. Porque de fato é de grandeza tão descomunal que não é possível a gente conceber com a nossa pequenez de raciocínio e de mentalidade. Só que acreditem, opa, até mudei o meu sotaque agora, meu jeito de falar o nosso idioma. Acreditem em energia. Eu acho que o poder da energia, ela realmente existe, ela trabalha em todas as esferas. Porque, de fato, eu pude provar disto. Sabe quando tu vai para um lugar e tu sabe que aquele lugar não é teu? O tempo inteiro eu me sentia assim. E detalhe, tá? É no litoral. Muita gente sonha em morar na praia. Eu nunca tive esse sonho. E não que eu não goste de areia, mar. Gosto. Só que eu não gosto na temporada. E geralmente quando eu venho é na temporada, que é um período onde todo mundo consegue vir. E agora eu pude morar, né, nesse período, no litoral, fora da temporada. E mesmo assim, a experiência daí por causa do... E eu não falo... Quando eu comento isso, eu não falo que a empresa é ruim, que a empresa é vilã, que o empresário é vilão, não. Como eu sempre digo, para algumas pessoas, aquele lugar, aquelas pessoas, aquela chefia é necessário. É um ambiente que para eles é positivo, é de onde vem o sustento. Então, eu não posso dizer que o lugar é ruim. Não porque para alguém não é. Para mim foi, mas porque na minha cabeça e no meu coração, a minha tomada de decisão ela foi totalmente impulsiva em pensar no dinheiro, em focar na grana. Eu foquei no objetivo de, preciso desse dinheiro. E aí foi um ato de desespero, porque daí meu coração e minha cabeça não queriam estar ali. Porque eu não quero estar afastado de algumas coisas que eu tenho lá de onde eu vim. Né? Então, e não porque eu seja um coração mole, não. É porque aquelas coisas lá me ajudam a me fortalecer. O ambiente lá onde eu tenho alguns amigos, onde eu posso daqui a pouco reunir pessoas e fazer um barulho, tocar, porque eu fui músico profissional por um tempo. Uma época da minha vida eu paguei as contas tocando na noite. Uma época eu tive uma banda de rock muito boa. Tá, então uma época eu toquei em banda de baile, um outro período eu toquei em banda de rock. Foi a melhor banda que eu tive. A banda de rock foi ainda mais profissional do que a banda de baile que eu toquei. Apesar de que a banda de baile tinha uma estrutura maior, tinha ônibus, tudo. E eu vivia essas coisas.
né? E até hoje eu tenho as minhas amizades lá que eu posso bater um fio e, cara, preciso aí de um auxílio com tal coisa. Tem uma indicação, algo pra fazer? Ah, beleza, tenho. Então, lá pra mim é mais fácil de lidar com as coisas, né? E não por comodismo, porque, cara, eu posso ir pra qualquer lugar do planeta e viver uma experiência nova, não tem problema. Mas por que pensar em sair do teu país, por exemplo, quando tu sabe que aqui é que tá o ouro? O Brasil é um lugar legal. Só que daí eu tenho que deixar um gatilho para outros vídeos, para que vocês entendam o que vai acontecer no mundo, né? E que eu acredito fortemente. Mas aí fica a questão agora para vocês. Eu vim para um lugar apenas pelo dinheiro, apenas para tampar um buraco de desespero que tinha lá, vamos dizer, na minha casa. E aí, vindo assim, sem o preparo energético, mental, sem o preparo devido, tu vem em desespero e as pessoas sentem essa energia. As pessoas olham pra ti e tu emana aquilo. Uma coisa que, cara, ele tá desequilibrado. E as pessoas percebem. E aí, uma vez em que eles percebem que tu tá desequilibrado, que tu não entrou na harmonia do ambiente, é óbvio que tu vai ser uma carta que eles vão olhar assim, vou eliminar essa carta do naipe. Por quê? Porque essa carta ela não serve pro jogo inteiro, pro baralho todo. Então tu é uma peça, e se essa peça, essa engrenagem, ela vem com um dente quebrado, os caras têm que trocar. E eu entendo eles. É óbvio que na hora eu achei que eu fui injustiçado, mas parando pra refletir sobre tudo que aconteceu, deu, cara, na verdade eles fizeram um favor pra ti, ou eles fizeram o melhor pra ti. Porque daí, ironicamente, né, no dia seguinte da minha saída, às 6h20 da manhã, toca o telefone, toca não, mas eu recebo uma mensagem, um cara que eu conheço lá das minhas conexões de onde eu vim, falando comigo, cara, não tem alguém pra indicar pra tal e tal coisa? Aí conversando com ele eu vi, tá, mas tem eu? Eu posso voltar a fazer isso, não tem problema. Ah, mas então quanto tu quer? E aí eu falei, disparei pra ele a seguinte frase, cara, o máximo que tu puder pagar. E tá aí uma tomada de decisão daí com o coração e com a cabeça boa, equilibrada. Por quê? Porque lá eu conheço o que eu vou fazer. Eu conheço aquele chão muito bem. Eu sei como é que são aquelas coisas. Eu vivenciei aquilo já uma vez. Então pra mim é como se eu estivesse voltando pra casa. Claro que o ambiente lá oferecido não é o melhor ambiente do mundo também. O melhor seria eu trabalhar de casa, vamos dizer assim. Mas é claro que ali, vamos dizer, eu tô no meio da minha galera. Então reflitam sobre quando vocês têm que fazer uma coisa, se o coração de vocês sente que, beleza, eu tô em paz com isso, aí sim tu faz. Agora, se o teu coração tá te dizendo, cara, tu tá indo só por dinheiro e tu não tá indo com o coração, não vai. Não vai porque, cara, a tendência é a tua embarcação encalhar na areia. Eu tô usando essa metáfora porque, sim, eu tô no litoral. É lindo olhar para o oceano aqui fora da temporada, até mesmo aqui em solo gaúcho, porque a água é bonita, né? Não fica aquele chocolate revolto de areia que geralmente a gente vê na temporada. Mas não adianta tu vir para um lugar lindo se o teu sustento ele tá flutuando. Não adianta. Tu tem que ir para um lugar onde tu pisa em terra firme e tu sente, não, aqui é meu ninho. Então o lugar é bacana. A volta, percebam, olha só, o silêncio. Lá onde eu vim é mais barulhento. Então assim, é um lugar fantástico, com certeza é. Se eu tivesse condições de fazer o que eu vou fazer lá, fazer aqui, eu trocaria. E iria para uma casa maior. Mas não tem como. Então às vezes, como diz o meu irmão mais velho, o dinheiro é geográfico. Mas às vezes também tu tem que usar um pouco o coração e não só a razão do dinheiro. Às vezes a energia que tu sente nas coisas, ela também pode transmutar, ela pode transcender e melhorar muito o que vai acontecer. Esse é o meu recado hoje do Cortina Preta. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.